Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Se já é difícil proporcionar educação para todas as crianças e adolescentes do Brasil, que dirá para aqueles que têm necessidades especiais? Um grupo de pessoas que corresponde a 23,9% da população brasileira. Quais os principais desafios para a inclusão dessas pessoas no já desafiador sistema educacional brasileiro? O fato de se tratar de um grande desafio não pode, é claro, desencorajar e muito menos isentar o poder público, as empresas e a sociedade civil como um todo de enfrentá-lo. No programa dessa semana, nós vamos debater, portanto, a chamada educação inclusiva, conhecer casos inspiradores, falar desses grandes desafios num país como o nosso, carente de tanta coisa, inclusive de boa educação para a maioria da população. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o Rodrigo Hübner Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes, instituição reconhecida internacionalmente por trabalhar para a inclusão por meio da educação e da arte. E Maria Tereza Egler Mantoan, doutora e docente em psicologia educacional na Unicamp. Eu queria começar, Maria Tereza, com você, para entender basicamente assim, qual é o público-alvo? Quando falamos de uma pessoa com deficiência ou com necessidade de uma educação inclusiva, de quem estamos falando? Nós estamos falando de pessoas com deficiência, deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência física, deficiência auditiva. Estamos falando de pessoas que têm transtornos do espectro autista e também de pessoas com altas habilidades, superdotação. Bom, então assim, é um espectro muito amplo de pessoas. Sim. E as adaptações para isso são diversas. São, claro, não só adaptações físicas, como também adaptações ligadas à informação, ao conhecimento. Maria Tereza, bom, como pedagoga, como é que você seguiu para esse lado e hoje tem tanto conhecimento nessa área? Como é que é o seu histórico? Meu histórico, eu comecei estudando, de fato, a inteligência. E por me interessar por esse assunto, eu comecei a estudar a deficiência intelectual. E a partir daí eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência intelectual, sempre preocupada com essa questão do desenvolvimento cognitivo das pessoas. E eu fiz uma pesquisa há muito tempo, em 1987, e o que eu descobri é que esses meninos, conforme a solicitação do meio escolar, eles podiam ter muito sucesso na aprendizagem, né? E a partir daí, com os bons resultados dessa pesquisa que nós encontramos, eu comecei a trabalhar com alguns desses meninos em escolas comuns. E aí eu comecei a ver que os resultados ainda eram muito melhores. E aí nós começamos a pesquisar esses meninos na escola comum. E daí, numa rede de ensino, nós fomos cada vez mais encaminhando meninos das escolas especiais para essa rede. E o que aconteceu foi que nós chegamos à conclusão, naquela época, como em muitos outros países, que é muito mais importante o ambiente desafiador para o desenvolvimento da inteligência de todo mundo, inclusive para esses meninos que tinham uma deficiência intelectual, do que esses ambientes limitadores, restritivos das escolas especiais, porque o confronto dessas crianças, né, com outras que não tinham uma deficiência intelectual ajudava muito no desenvolvimento cognitivo dessas crianças e desses jovens também, porque nós tivemos jovens. E aí, então, eu fiquei muito impressionada com tudo isso e viajei muito para conhecer a realidade de outros países e comecei a lutar pela inclusão desde 1993 aqui. E acho que já caminhamos um bocado. Ainda bem, tem muito aí, mas ainda bem. Rodrigo, passo a mesma pergunta para você. Quer dizer, você não tinha nada a ver com esse mundo, aparentemente, né? É verdade. Durante a minha adolescência, nunca tive um contato tão direto com o tema da deficiência. Eu passei por um acidente no final do ensino médio, então eu passei a conviver com esse assunto. Quando eu entrei na faculdade, eu fui um dos primeiros alunos a terem uma condição diferente, o que fez com que a escola se repensasse e criasse formas que permitissem
meu desenvolvimento e a minha conclusão como um estudante. Você fez FGV, né? Eu me formei aqui em São Paulo na Escola de Administração na Fundação Getúlio Vargas. Quando você chegou lá, eles tinham alguém como você tendo essa condição, não? E o que eles tiveram que fazer para se adaptar? Então, no meu caso, as adaptações foram relativamente simples, né? O que a gente fez foi seguir um pouco o que a FUVEST tinha feito para mim, que é permitir que no momento da prova eu tivesse o suporte de alguém para quem eu pudesse ditar, né? Enfim, o meu texto, e essa pessoa então transcrevia, permitindo que eu também participasse dos momentos de prova. E aí eu comecei a me interessar ainda mais pela questão de como criar um ambiente educacional, né, que permitisse a participação de qualquer pessoa. Eu acho interessante porque quando a gente topa com uma situação que a gente desconhece e não sabe lidar com ela, muitas pessoas entram em pânico. Entra aquela situação de não sei lidar, rola um medo, às vezes até uma dó, né, uma vergonha de falar. Pergunte, o que você precisa para fazer isso aqui? Não é um caminho? Pergunta para você, tá bom, o que você precisa para fazer isso aqui? Olha, eu preciso de uma rampa, eu preciso de um apoio, eu preciso que alguém aqui eu passe a pergunta, ela só escreve para mim. E não é nada difícil, nesse caso não é, quer dizer, falta um pouco disso das pessoas sequer ouvirem a pessoa que tem a deficiência? Até porque, Marina, cada pessoa tem a sua história, o seu percurso, a sua forma de se relacionar com o conhecimento, né? Quando a gente pensa na educação, uma das armadilhas é a gente considerar propostas pedagógicas para cada tipo de deficiência, né? Na verdade, a gente tem que entender quais são as potencialidades, quais são as formas pela qual a pessoa se desenvolve e, com isso, criar estratégias que sejam pensadas para aquela pessoa e não para a deficiência. Entendi, para aquela pessoa especificamente. Isso. Então, uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela pode ter dificuldade em matemática, outra tem dificuldade em português, tendo deficiência visual, e uma não tem nada a ver com a outra. A dificuldade tem que tratar a necessidade específica como é cada aluno, não é? Uma pessoa cega pode preferir, por exemplo, se utilizar do braille ainda, como a gente pode ter casos em que a pessoa está ambientada com a questão digital e se utiliza de leitores, né, de tela, que são softwares que leem aquilo que está na tela do computador, né? Então, a gente não deve, inclusive, a priori, já definir qual que é o caminho da pessoa a partir da deficiência, mas sim conversar, como você falou, entender qual é o processo daquela pessoa e aí sim planejar estratégias que atendam às necessidades dessa pessoa. Eu vou entrar nessa questão da tecnologia depois, porque tem muita coisa legal, mas Maria Tereza... Olha, complementando o que eu acho muito acertado o que o Rodrigo disse, porque, veja bem, não existe a pessoa com deficiência mental, assim, no sentido genérico. Existe uma pessoa que tem uma deficiência mental, uma deficiência física, uma deficiência qualquer, como existe uma pessoa com uma alta habilidade, uma superdotação. Então, é justamente isso que é muito importante. A gente não se adiantar e oferecer o recurso. A gente tem que conversar com a pessoa, ou então estudar o caso daquela pessoa, ter com ela um arranjo do que é melhor para ela desempenhar uma determinada atividade, uma determinada frente a qualquer situação. E a gente acha que se a gente tiver uma série de recursos, a gente garante acessibilidade. A gente garante em termos, porque é a pessoa que tem que escolher. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate as conquistas e desafios da educação inclusiva. Estamos conversando com Rodrigo Hübner Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes, e Maria Tereza Egler Mantoan, doutora em Psicologia Educacional pela Unicamp. A educação comum, escolas particulares e públicas, é padronizada, né? Todo mundo precisa fazer problemática, isso, inclusive. Exatamente. Temos que fazer isso, desse jeito, todo mundo tem que chegar aqui nessa velocidade. Tem 45 minutos para eu passar essa aula. Então, se eu não passar essa aula em 40, meu querido, aprende.
Queria ver com você um pouquinho sobre o Plano Nacional de Educação, que passou no ano passado, e aí tem 10 anos para essa implantação, mas começando a entender o que ele vem propondo. Olha, de forma geral, o Plano Nacional de Educação, ele propõe mudanças substanciais, mas em relação às práticas de ensino propriamente ditas, eu acho que ele ainda está muito distante, porque você pode ter objetivos com relação ao que nós vamos, que ponto almejamos chegar, etc. Mas a questão é a gente estudar muito mais o como chegar, não é? A inclusão é um desafio para as redes de ensino, os sistemas de ensino, porque esse como chegar, que é um como chegar que garante que cada um, dentro da sua capacidade, possa conhecer alguma coisa, é muito difícil ainda de ser digerido pelas escolas, pelos professores, justamente porque tem toda uma história na escola brasileira de se excluir aqueles alunos que não chegam do jeito que ela planeja, não é? E, então, as práticas pedagógicas, mesmo no Plano Nacional de Educação, elas ficam meio de lado. E eu acho que um ambiente inclusivo de educação é um ambiente que é aberto a todos e que dá a todos se desenvolver, a possibilidade de se desenvolver segundo a sua capacidade. Sim. Inclusive, isso é da própria Constituição brasileira, né? Cada um tem o direito à educação, mas a educação segundo, não é, a capacidade que cada um tem de se desenvolver plenamente. E cada um tem a sua. No Plano Nacional, passa-se, então, a ser obrigatório que as escolas públicas, as escolas normais, digamos, aceitem os alunos que têm alguma necessidade. Assim, a meta 4, mas em termos, ela foi muito transfigurada, porque não são todos os alunos, mas preferencialmente os alunos devem estar na escola comum. Isso abre oportunidade de muitos alunos continuarem nas escolas comuns, especiais. Mas aí, então, eu vou entrar com vocês. Por exemplo, de verdade, Rodrigo, na sua adolescência, você sofreu bullying? Sofri, como, enfim, todos os meus Todos colegas. os seus colegas. E eu acho que a gente está falando de um aspecto aqui que é fundamental para que as pessoas entendam o conceito da educação inclusiva, que é a questão da gente questionar e se desprender do modelo atualmente predominante nas escolas. Então, como você falou, a aula tem 45 minutos, né, por exemplo, e se espera que todos aprendam no mesmo ritmo, no mesmo tempo, na mesma velocidade, da mesma forma. Então, essa visão de educação, ela é quase que incompatível com a ideia da gente permitir que todos aprendam. Com a ideia de que todos têm o direito à educação e todos podem se desenvolver. E acho que um primeiro passo é a gente pensar num modelo de escola onde essas regras não sejam mais direcionadoras da rotina. Ou seja, o professor, ao invés dele pensar num plano de aula homogêneo, onde ele se coloca no papel de detentor do conhecimento e transfere esse conhecimento, ele passa a planejar considerando as particularidades de cada estudante. E com isso, ele respeita a forma com que cada um aprende. Então, é uma mudança importante, a gente não está falando de uma mudança simples, superficial. É uma mudança estrutural na educação e que, no fundo, favorece a qualquer estudante. Sim. É uma forma muito mais compatível até com o mundo contemporâneo. Não faz mais sentido hoje a gente imaginar uma escola onde a gente não explora recursos e o conhecimento que a gente hoje já detém sobre a inteligência, sobre a aprendizagem de qualquer criança. A primeira dificuldade que alguém com o meu estilo tem é que as pessoas demoram muito para te dar nomes, demoram muito para te dizer: essa é uma criança com paralisia cerebral. Elas dizem: não, olha, teve aqui uma sequela, mas não se preocupe, não é importante, é mínima.
não se preocupe, não se preocupe. Então, e isso não, né, não se preocupe quer dizer não faça nada. A primeira pessoa que nos colocou realidade foi a Teresita, na Tearte. Ela deu um presente pra gente, que era um livrão amarelo, assim, que se chamava Como Manipular Crianças com Paralisia Cerebral. A gente abriu o livro e fechou. O livro ficou guardado, acho que umas boas semanas, até que a gente falou, opa, pera lá, deixa eu olhar. Numa consulta com o neuro, e falei, então a Irene tem paralisia cerebral do tipo diplégica espástica, é isso? E ele falou, mas você está querendo rótulos? O que você vai fazer com esses rótulos? Eu falei, não estou querendo rótulos, eu estou querendo orientação. Nessa época a Irene tinha físio e tinha TO, mas não tinha fono, não tinha integração sensorial, ou seja, ela não tinha uma equipe multidisciplinar. Aliás, eu só fui conhecer o que é uma equipe multidisciplinar quando ela tinha 3 anos e meio de idade. Meu primeiro contato com uma equipe multidisciplinar, que conseguiu olhar para a Irene e me dizer, olha, ela tem dificuldades motoras de tal tipo, né, de tipo espástico, ela tem uma paralisia cerebral do tipo espástico, mas ela também é autista, porque a Irene não é exatamente autista, ou seja, o autismo é um espectro, mas dentro do espectro autista a Irene tem dificuldades sensoriais. Para uma criança como a Irene ter peso é bacana. Então a Irene tem um cobertor que pesa 4 quilos, o cobertor todo. Hoje ela não usa mais, mas já teve fases em que para ela dormir com um cobertor de peso era um alívio, era quase como se eu estivesse colocando a Irene num fio terra, assim. Esse conhecimento, esse saber nomear, né, é fundamental, enfim, a ciência do concreto mesmo. Se você não consegue identificar em cada criança, em cada paciente, em cada adulto, o que é o específico dele, você não consegue ajudar. E a ideia de uma criança com deficiência, ter mais de uma patologia, né? O nome é horroroso, chama comorbidade, isso aqui é difícil. Então, a hora que a Irene estava com dificuldades motoras para além do que as físios conseguiam prever, aí elas não tinham uma explicação. Então a gente foi para o Canadá, ficamos 2 semanas lá e a gente saiu de lá com uma mala de diagnósticos, né? Eram informações bem detalhadas mesmo. Olha, o que ela tem provavelmente se chama hiperlexia. A hiperlexia ela se caracteriza por uma facilidade imensa com linguagem, ouvir sons, memória. Voltamos para o Brasil, a Irene começou a fazer aula de música, que ela nunca tinha feito, ela começou a fazer aulas de línguas, a gente diminuiu a quantidade de fisioterapia e colocou outras coisas. Então, por exemplo, a música, a Irene passou a fazer aula de piano. Resumindo essa primeira fase aí que a gente teve com a Irene, ela durou 3 anos e meio e ela foi uma fase de busca de conhecimento nosso. Então, acho que tem uma família que tem uma criança com qualquer deficiência, ela tem uma barreira a romper, que é o tabu. Deficiência no Brasil é tabu. Como romper esse tabu é você apresentando as coisas como elas são, né? Dando os nomes que as coisas têm e ensinando as pessoas que não é isso que limita, né? Não é porque você diz paralisia do tipo espástica, não é isso que limita a Irene. Saber isso me ajuda a desenvolver a Irene. A gente vai continuar conversando, voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate as conquistas e os desafios da educação inclusiva. Estamos conversando com Rodrigo Hübner Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes, e Maria Tereza Egler Mantuan, doutora em Psicologia Educacional pela Unicamp. Como falávamos, eu gostaria de discorrer um pouquinho mais assim do caminho que a escola tem que fazer, né, para atender de uma forma um pouco mais individual às necessidades de cada aluno. Ela tem que ter um preparo um pouco mais particularizado. Mas aonde que começa isso? Aonde que a escola... Ok, parei, vamos nos abrir para isso, vamos mudar um pouquinho. É primeiro
atualizar os professores, trazer pessoas preparadas para dentro da escola, porque isso é uma coisa que leva anos, né? Não é semestre que vem estaremos preparados para isso. Realmente leva muito. Você está perguntando para mim? Para você, começa com você. Tá bom. Realmente demora muito tempo. A formação dos professores, tanto a inicial como a continuada, ela tem que ser cada vez mais voltada para uma educação que não é diferenciada para alguns. Porque ao diferenciar para alguns, você escolhe, Sim, exclui. Sim. Mas uma educação que tenha esse objetivo de desenvolver o que é próprio de cada um, o que é próprio da capacidade de cada um de ver o mundo, de criar, certo? É aquela coisa assim, não é diferenciar a aula, o material que está sendo dado, porque a Maria Tereza tem um problema auditivo. Ela é diferenciar porque a Fernanda está com dificuldade na compreensão, porque ela anda muito agitada na sala de aula também. Não, quer dizer, é uma coisa mais personalizada. É o contrário. Não, isso que eu estou perguntando assim, é ir personalizado para todos, quer dizer, para a criança que está fazendo bagunça, para a criança que tem... Não é personalizado para todos, é igual para todos, mas aguardando a personalização do ensino, da aprendizagem de cada um. Mas então... É o contrário. Se a pessoa me entrega e eu percebo que ela está com dificuldades, eu tenho que automaticamente atualizar a minha forma de passar isso a ela. Não, eu tenho que deixar com que ela me responda. Sim. Tá. Incluir a resposta dela nas respostas diferentes das demais. Me dá um exemplo, vai. Por exemplo, eu estou ensinando soma. E eu tenho meninos que já fazem a operação com algoritmos, etc. Eu tenho outros que já entenderam que somar é adicionar. Tenho outros que estão ainda juntando quantidades e dizendo que aqui tem mais e aqui tem menos. Todas essas ideias, elas têm a ver com soma. Sim. Se eu estabeleço que para aquele menino que só consegue trabalhar com estimativas, um ensino diferenciado, eu estou, da mesma forma, excluindo esse menino do grupo. Mas eu não estou ajudando ele, dando mais... Mas eu vou ajudar com a participação de todos, com a colaboração de um com o outro na resolução de um problema. Acho que uma informação importante é que a gente não deve diferenciar o conteúdo que vai ser dado, ou seja, todos têm direito àquele conteúdo. Agora, a forma com que cada um vai chegar, vai se relacionar, vai construir o conhecimento é particular. E aí sim, o professor... Eu acho que você explicou melhor do que eu. Não, imagina. No fundo é isso, né? Isso. A gente não deve limitar o conteúdo em virtude de uma particularidade. Sim. Não digo limitar, é pensar uma forma de fazer com que aquilo fique mais compreensível, mais lúdico. Sim, o caminho... O caminho, né? De como fazer aquele mesmo conteúdo chegar para aquela pessoa. Ele pode ser diferente para cada pessoa do grupo. Né? Mas aí seria um absurdo. Você já imaginou, você tem 40 alunos, você vai pensar em 40 caminhos diferentes. Isso não é escola, isso é aula particular. Essa foi a minha dúvida. E por isso que os professores ficam com medo da inclusão. Com diferença de dificuldades diferentes. E estou falando assim, a pessoa que é ótima em português, geografia e história, normalmente não é sensacional em matemática, física e tudo mais, naturalmente. Então a pessoa vai pedir uma tarefa a mais, vai fazer uma aula particular em casa para poder conseguir absorver isso de uma forma melhor e passar lá com a sua média, porque tem gente que tem essa dificuldade. Enfim, todo aluno tem uma particularidade, né? Não é todo mundo bom em tudo. Mas, então, mesmo assim, eu achei que os professores pudessem, de repente, se dedicar mais a cada necessidade de cada aluno. Mas olha, o professor de educação especial, por exemplo, não se dedica a ensinar conteúdos curriculares. Não. O professor de educação especial, ele vai buscar recursos que façam com que esse aluno tenha condição de assistir melhor às aulas. Se ele não escuta, ele tem que ter um aparelho. Se ele é surdo, ele tem que ter um intérprete, tem que ter um instrutor de Libras. A escola toda tem que ter isso, os colegas têm que aprender, a professora, uma educação bilíngue. Se ele tem uma dificuldade motora, ele tem que ter e não fala, por exemplo, ele pode usar uma tecnologia para aumentar a possibilidade de comunicação. Mas veja bem, tudo isso não é
não tem a ver com aprendizado, tem a ver com recurso. A educação especial não substitui mais a educação comum, oferecendo aos alunos com deficiência, por exemplo, conteúdos limitados, restritivos, conteúdos que são curriculares. A educação especial trabalha de forma complementar, ensinando esses alunos a usar esses recursos, pesquisando quais seriam os recursos que seriam melhores junto com ele, não é claro, sempre, para que ele pudesse ter a maior autonomia e independência possível numa sala de aula. Agora, do ponto de vista do ensino, né, das disciplinas, tudo isso, seria a coisa mais absurda você pensar em inclusão trabalhando com um grupo de uma determinada maneira contra um grupo de outra determinada maneira. Então, o que se tem é o entendimento de cada um, né, na sua diferença, ele vai conseguir aprender um dado conteúdo segundo a sua capacidade e vai poder contribuir para a formação do outro, etc., expondo, mostrando esse conteúdo. Mas isso não assegura que todo mundo vai chegar no fim do ano, na metade do ano, etc., sabendo as mesmas coisas, tendo as mesmas notas, ou então segurando uma média para essa sala. Esse é o grande problema da escola, porque ela quer exatamente forçar uma situação que é impossível de ser alcançada. Por exemplo, as pessoas que se dedicam ao estudo da inteligência, nós sabemos que a inteligência, ela se desenvolve a partir dos desafios. Sim. Mas nem todas as pessoas são capazes de responder a esse desafio com todas as possibilidades possíveis que ele nos apresenta. Mas ela tem sempre uma possibilidade de resposta se a ela for oferecido esse desafio sem limitações de qualquer natureza. Então, você precisa, acima de tudo, planejar aulas muito interessantes para todos e deixar com que as crianças respondam do modo como elas entenderam, troquem entre si com o professor essas informações, essas respostas e nunca obriguem essas crianças a reproduzirem a melhor resposta. Nossa, não. Porque a melhor resposta é sempre a resposta que o aluno consegue dar. Então, qualquer aluno com qualquer tipo de deficiência, ele sempre, ou sem deficiência, ele sempre tem uma melhor resposta. E se essa melhor resposta for considerada, ele é sempre um aluno que progride. Agora, se ele tiver que reproduzir uma resposta que é definida como a melhor, ele pode até, decorando. Mas não mas isso não significa desenvolvimento. Sim, exatamente. Isso não significa avanço. Então, a inclusão dá essa perspectiva de que todo mundo consegue avançar na medida da sua capacidade, principalmente se essa capacidade for reconhecida pelo professor, pelos colegas, e mais do que reconhecida, ela for considerada como algo que é verdadeiro e que significa alguma coisa no desenvolvimento dela. O programa Capital Natural dessa semana fica por aqui, mas na semana que vem nós vamos continuar esse debate. Então eu agradeço por hora a presença dos nossos convidados, a professora Maria Tereza Egler Mantuan, pedagoga, doutora em educação e professora dos cursos de pós-graduação em educação da Unicamp, e Rodrigo Hübner Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes, instituição reconhecida internacionalmente que trabalha pela inclusão por meio da educação e da arte. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou Marina Machado. Até o próximo programa.